Olá a todos, espero que esse vídeo possa te ajudar a você se acalmar em relação à vida, em relação às coisas que estão acontecendo e às mudanças que acontecem todos os dias. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha vida, tudo que aconteceu, tudo não, mas muito do que aconteceu e por que é sábio que você não se apegue a nada, que você apenas aproveite, porque a vida a gente planeja e não acontece do jeito como a gente espera. E às vezes é pior, às vezes é melhor. Então, o importante é você aproveitar cada momento e aprender as lições. Lembro quando era criança eu perdi uma lapiseira que minha mãe tinha me dado. E eu fiquei tão triste porque eu pensei, poxa, era a lapiseira dela. E ela nunca me perguntou dessa lapiseira. Óbvio, né? E eu pensando que ia ter que devolver e, meu Deus, eu perdi e agora o que eu faço? Porque a minha mente infantil, mente que não pensa, que não entende como funciona a vida, que a vida é cheia de outras opções, cheia de outros recursos. Existe outra lapiseira, existe lápis, caneta. Não existe apenas aquela lapiseira. Esse é um pensamento infantil, achar que só existe esse caminho ou outro, ou só existe esse caminho. Que não tem outro caminho para você ser feliz, não tem outro caminho para você ser certo, para dar certo. Se não acontecer exatamente como eu quero, não vai dar certo. Esse é um pensamento infantil. E tá tudo bem, cada um está numa jornada, num período da vida. E hoje eu pensando assim, refletindo sobre isso, até cheguei a me emocionar um pouco, pensando como as coisas não saíram, como as coisas saíram do meu controle e não aconteceram conforme eu esperava ou planejava. E isso foi uma benção para mim. Que bom. E eu lembro assim, quando eu tava crescendo e tal, que a minha família, assim, todo mundo pensava que eu seria o filho que ia ficar em casa, né? Que ia ficar em casa no sentido assim, que não ia para muito longe. Todo mundo achava isso. E que a minha irmã seria a filha que iria para bem longe, por causa da personalidade dela. Claro, eu era bem extrovertido quando criança, e assim que os meus pais se separaram, meus 11 anos, e eu fui morar em outra cidade, muita coisa mudou. Eu me tornei introvertido e tímido, então o oposto do que eu era. Eu não tinha nem, sei lá, eu era doidinho assim, né? Para uma criança, é claro, pro nível de uma criança. Nada muito extraordinário, mas eu era bem pra frente, bem extrovertido. E aí eu me tornei o oposto depois dessa separação, porque foi mudança de cidade, eu não me adaptei bem, muita coisa. Aí você já vê a quebra de uma expectativa, né? Que talvez alguém poderia ter, o que eu poderia ter. E aí vai chegando ao período de faculdade, né? De 18 anos, a minha irmã foi fazer faculdade em outra cidade, em outro estado, foi morar bem longe. Não muito longe, era fosse de carro umas 7 8 horas. Então, quer dizer, a gente não via ela muito. Uma vez ao mês, talvez, menos. Meses sem ver. E era esperado, porque era a personalidade dela de querer sair de fora de casa. E eu era muito caseiro, gostava de ficar com a família. E minha irmã era o oposto, gostava de sair e ficar com os amigos e as amigas. Então, e eu continuei, eu fiz faculdade na mesma cidade onde minha mãe mora. E a faculdade, o campus da universidade era 2, 3 quadras da onde a gente morava. Então eu ia a pé ou de bicicleta para a faculdade. Então parecia que tá tudo se encaminhando para eu ficar ali juntinho com a família, trabalhar com meu tio ou com meu pai, né? Meu pai é advogado, meu tio é advogado, todo mundo ali. Meu pai mora em outra cidade, mas é perto, dá umas 4 horas de viagem, então, tranquilo. Então fui pensando assim, então a expectativa era essa, que eu fosse ficar ali e que a minha irmã fosse continuar longe. Essa era uma expectativa. E aí na faculdade eu não estava muito motivado, não era um curso que eu gostei. Se eu pudesse voltar atrás, eu não sei se eu não faria, porque vocês vão ver tudo que aconteceu depois, mas não era um curso que eu escolhi, na verdade. Falar bem a verdade, não é um curso que eu escolhi porque eu gostava, mas foi porque eu pensei, essa é a única opção possível e para que os meus pais fiquem felizes também, essa é a única opção, ou uma das únicas. Então não fui um bom aluno, eu não me dedicava, eu fiz o mínimo. Eu passei, eu peguei uma DP, né, reprovei numa matéria uma vez, mas eu nunca tive dificuldade de aprender também, então não me esforçava muito. E aí tinha estágios, né, era
É esperado que o aluno de direito faça estágios à tarde ou de manhã, dependendo do horário da aula. Minha aula era à noite, então eu poderia fazer de manhã ou à tarde. E aí eu fiz alguns estágios voluntários em que você não recebe dinheiro, mas eu fazia de qualquer jeito. E tinha outros alunos que eles já eram empregados, né? Eles faziam o concorrido concurso não, estágio do Ministério Público. Você trabalha acho que 4 horas por dia e você recebe, pelo menos na época, recebia quase mil reais, ia falar US$ 1.000, quase R$ 1.000. Então era um estágio bom, muito concorrido, e eu nem tentei esse estágio, que eu pensei, né, eu não sou bom o suficiente, eu nem gosto disso, eu não vou conseguir estudar para fazer essa prova, para esse estágio. E vários colegas já estavam nesse estágio, estavam em estágio remunerado, e eu estava assim, num estágio 3 vezes a semana, uma procuradoria, não recebendo nada, fazendo nada de interessante. E eu estava assim, achando que ia ser aquilo, né? Essa é a expectativa. Um certo dia, uma professora nova chegou de tributário e ela perguntou se tinha algum aluno que queria fazer estágio com a procuradoria. E aí ela falou que era um estágio remunerado e que não tinha prova, né? Era só ali na entrevista com ela e ninguém queria. Porque todo mundo já tinha seus respectivos estágios. E eu nem falei nada, porque eu pensei, poxa, se eu trabalho mal, quando remunerado, imagina se eu for não remunerado. Então, se eu for remunerado, a expectativa sobre mim vai ser ainda maior. Então, pensando, expectativa de novo. Isso sem eu saber o que esse estágio ia fazer comigo. Enfim, eu não falei nada. Não falei nada. Nada. E aí uma aluna me denunciou, uma colega minha, falou, o Rafael não faz estágio. Aí a professora já olhou pra mim e já fez a entrevista ali na frente de todo mundo. E eu fui meio que coagido a fazer esse estágio. Não, brincadeira, não fui coagido não, mas foi uma oportunidade e eu comecei a fazer. E muita coisa legal aconteceu nesse estágio. Para resumir, o estágio mudou a minha vida. Foram 2 anos que eu fiquei lá e eu posso dizer com segurança que eu fui um dos melhores estagiários que tinha passado até aquela época. Porque eu e essa procuradora, a gente teve um relacionamento tão bom, né? Que acabou se tornando amiga da nossa família e tudo mais, que eu tinha prazer em fazer mais, bem mais do que me era pedido. Então, eu chegava ali no dia e estava ali o trabalho na minha mesa. Tem uma mesa, você faz isso aqui, é isso. Quando eu terminava, eu já me antecipava, já olhava outros lugares, ver se tinha mais coisa para fazer e tudo mais. E foi incrível, um trabalho incrível. E aí, por causa desse trabalho, eu comecei a estudar direito americano, porque a minha chefe ela precisava de ajuda para traduzir uns textos em inglês pro doutorado dela e ela pediu minha ajuda e eu aceitei. A gente tinha um relacionamento bem legal, eu falei, não, claro, ajudo. E isso me introduziu no direito americano e aí eu comecei a ver as oportunidades de estudar direito nos Estados Unidos. Então olha que loucura, como as coisas foram acontecendo praticamente sem eu ter planejado, né? Porque tá na minha cabeça, não, vou terminar, talvez vou trabalhar com meu tio ou vou trabalhar com meu pai, eu vou fazer concurso, seja lá o que. Não tinha muito planejamento a esse respeito. Então, tá, beleza. Aí eu terminei o curso. E quando eu terminei o curso, minha irmã já tinha voltado para morar. Ela voltou a morar com a minha família por um período, com a família, e aí eu já estava cogitando em morar nos Estados Unidos para estudar direito. Então olha só a diferença, como as expectativas a gente acha que vai ser de um jeito e acontece de um jeito totalmente oposto. E aí eu terminei, fiz a OAB, aí meu pai chegou e falou pra mim, não, eu vi um intercâmbio pra você ver se você vai se adaptar à vida nos Estados Unidos. E ele disse que não tinha falado antes para poder focar na OAB. Beleza, ótimo, legal, eu não tinha nem cogitado nessa hipótese. Eu achando que eu já era velho, né, já tinha lá 24 anos, tô velho para fazer intercâmbio. E aí fui nesse intercâmbio, fiquei 4 meses, assim, foi um período sensacional da minha vida. Eu só precisava estudar inglês e eu morava numa casa com um casal super legal. Enfim, conheci gente do mundo inteiro, assim, minha mente desse tamanho foi para esse tamanho. Se expandiu demais, se aquela pessoa tímida, agora tinha que se virar, né? Com a timidez se vira, vai para um país novo, se vira. E aí eu voltei pro Brasil, porque acabou o meu visto e eu tinha o plano de fazer um curso chamado LLM, que era um mestrado em Direito.
E aí no último dia, olha só, no último dia lá nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, né? Tava indo pro Brasil, peguei um táxi. O taxista era um advogado na Virgínia. Eu não sei porque que ele é taxista, se ele é advogado, mas enfim, ele até me mostrou a carteirinha dele. E ele falou assim, não, se você quer morar na Flórida, você não tem que fazer o mestrado, você tem que fazer o doutorado profissionalizante. Eu falei, como que é isso? Daí ele me explicou tal. Aí eu voltei pro Brasil, já totalmente mudou o meu plano. Meu plano era fazer o mestrado, que é 1 ano. De repente eu me deparo com um doutorado de 3 anos. Aí o que precisa? Tem que fazer uma prova. Tá bom, como que é essa prova? Aí eu vou ter que vir para os Estados Unidos de novo. Um rolo, um monte de coisa aconteceu. Então eu voltei pro Brasil em dezembro. Em fevereiro eu já fiz a prova em fevereiro, tive 1 mês para estudar praticamente. E aí em julho, em agosto eu já estava me mudando de novo para os Estados Unidos para fazer esse doutorado. E eu estava morando na Virgínia. O único lugar que eu conhecia nos Estados Unidos era a Flórida, lugar turísticos, né? Orlando, Miami e Nova York, que é um estado que eu não gosto. A cidade, pelo menos, eu não gosto. E só isso que eu conheci. Fui morar na Virgínia, que é um meio do nada. Eu não sei nem como eu fui parar lá. Não, na verdade eu sei. Foi por causa desse advogado que era taxista que eu conheci. E quando que na minha mente eu imaginar que um dia esse filho aqui dos meus pais, ia morar na Virgínia, fazer direito nos Estados Unidos, fazer um doutorado, e a minha irmã, na verdade, ia voltar, ia morar com a família, e eu tô aqui longe, eu tô aqui quase 1 ano sem ver minha família. Você imagina a loucura que é tudo isso? E aí eu fiz a faculdade, né? Fui fazendo faculdade de Direito, foi uma coisa assim surreal. Eu não sei como eu passei, sinceramente. Eu rompi todos os meus limites intelectuais e de esforço intelectual nesse curso e de conseguir me adaptar num país novo, onde eu não tinha ninguém da minha família, para algum brasileiro para me ajudar, não tinha. Tudo ali me virando e aprendendo, e foi um aprendizado tão grande. E eu nunca imaginei que eu chegaria, que eu viveria essas aventuras, que eu viveria nesse percurso. Pra mim tava bom do jeito que eu tava lá no Brasil. Pra mim tava bom, morar numa cidade pequena, onde eu morava lá, tava tranquilo, morava com a família, vivia perto da família, tava tranquilo, tava tudo bom, mas não sei, a vida, Deus, foi esse o caminho, essa aventura que eu participei. E eu fui vendo a oportunidade, tá bom, aparecendo aqui. Foi o estágio aqui. Mudei de cidade primeiro, foi o estágio aqui. Aí depois vou fazer, traduz em inglês aqui, e agora fazer estágio nos Estados Unidos, agora fazer direito nos Estados Unidos, tá aparecendo oportunidade, tô fazendo. E na faculdade, no meu último ano, né, que foi esse ano agora, eu terminei em maio. Em março, houve outra grande mudança na minha vida. Eu conheci uma pessoa, em relacionamento assim, não deu certo, eu fiquei muito mal e tal. E nessas coisas eu não conto. Eu falo muito da minha vida aqui, mas eu não falo ainda. Eu falo bem pouco, se você for parar pra pensar, pra analisar a minha vida. Eu falo bem pouco, eu sou bem reservado em relações a coisas íntimas minhas. Mas enfim, eu lidei com isso, e uma das formas como eu usei para me lidar com aquela tristeza, eu comecei a fazer vídeos no TikTok, né? Não sei se você já deve saber, tá a maior loucura aqui porque o Trump quer banir o TikTok, é uma palhaçada. Mas eu fiz esses vídeos por quê? Como um mecanismo para conseguir lidar com toda a dor que eu estava sentindo. E me distraí, foi algo que ficou tão legal e começou a crescer. Eu fiquei assim, relativamente popular assim, no TikTok, né? Tem lá uns quase 200 mil seguidores lá, tem muito mais do que no YouTube e Instagram, por isso que eu consegui tantos seguidores no Instagram. Mas e foi algo que eu não esperava. Começou em março por causa de um relacionamento que não deu certo, e que daí, e por causa disso, eu fiquei famoso numa outra plataforma. E aí de repente eu conheço várias pessoas legais, e um deles foi o Dylan, que foi um amigo que eu fiz lá na Virgínia, conheceu por causa de um vídeo que ele viu meu, e a gente se tornou amigos, bem amigos. Inclusive ele vai se mudar aqui pra Flórida em breve. Então, e aí eu pude
foi um tempo super gostoso. Eu achei que ia ser o pior momento da minha vida, a partir de março ali, porque por causa da tristeza que eu tava sentindo. Aí foi em março que começou também o isolamento, não pode sair mais. Eu falei, nossa, agora eu já tô triste, já tô deprimido. Agora não pode nem sair de casa. Agora que seria o momento ideal para eu conhecer novas pessoas, para eu espairecer. Agora eu tenho que ficar em casa isolado. Não, vai ser o pior período da minha vida. E não, foi ótimo, foi um período super legal. Eu me redescobri de uma forma assim como eu não conhecia. Foi um período de melhorar a minha autoestima, de conhecer gente nova. Esse amigo, a gente se tornou tão amigos que a família dele me convidou para participar do 4 de julho, né, que é a independência nos Estados Unidos. Eu nunca tinha participado de uma festa de 4 de julho aqui, porque eu sempre ia pro Brasil nas férias. E dessa vez eu não fui e eu conheci a família dele é de rednecks, que são aqueles pessoal mais conservadores, assim, que moram em sítio e tal. Foi super legal, teve explosão, teve fogos, Nossa, é uma loucura esse povo do sítio. Eles amam explosões. E quando que eu ia imaginar que eu ia ter essas experiências? Nesse período. O que eu esperava era algo horrível, vai ser o pior período da minha vida agora. E não, foi ótimo, foi super legal. E por que eu tô falando de tudo isso? Porque, cara, não dá pra gente se apegar a nada, sabe? Não é sábio você se apegar a nada. Quando eu vim aqui pra Orlando, eu tava super preocupado. Eu pensava, nossa, agora que tá bom aqui na Virgínia, agora eu tenho amigos aqui, agora que eu tô indo embora eu tenho amigos aqui, eu vou pra Orlando, não conheço ninguém lá, tá tudo fechado por causa do coronavírus, eu não tenho casa pra ficar. Enfim, aí a tia da minha madrasta, que mora aqui numa cidade próxima, falou, não, vem, fica na minha casa. Aí eu fui, fiquei lá um período e tava uma confusão com ela, com o divórcio e tal, do marido. Daí eu falei, quer saber, eu vou embora aqui, tá, preciso estudar, porque eu tenho que fazer uma prova, né, ainda, do exame da ordem dos Estados Unidos, que foi adiada mais 3 vezes, era pra ser em julho, foi adiada agora pra outubro. Mas outras coisas que não adianta se apegar e ficar frustrado, porque outras coisas aparecem. E aí eu vi no Facebook um anúncio de uma pessoa que precisava queria alugar um quarto, né? Então, tá, eu vim ver a casa, gostei, fiquei aqui. A gente se tornou amigo, agora esse rapaz que mora aqui no outro quarto também. Na verdade, o aluguel é dele e eu tô alugando apenas o quarto, né? Posso usar a cozinha, essas outras coisas também. Eu tô morando nesse lugar super legal, é perto da Disney, eu moro a 13 minutos da Disney, dos parques lá, inclusive não fui ainda. Mas tô nesse lugar super legal e por causa dele conheci outras pessoas, porque ele me chamou pra sair, conheci outras pessoas, e aí aquele medo que eu tinha, não vou fazer amigos, nem aconteceu. E eu nem precisei me esforçar. Tudo que eu achava que estava preocupado, não me esforçou. E outras coisas que eu não achava que ia ser problema nenhum, acabou sendo o maior problema. Porque eu não sabia que ia ter problema. Por exemplo, né, quando eu fui morar com a minha tia, com essa tia da minha madrasta, assim, eu não achava que ia ter problema nenhum. E só foi problema. Todo dia tinha um problema novo e ela queria que eu resolvesse. Isso é pra mostrar, cara, não se apega a nada, porque você não sabe os problemas que vão te afetar, na verdade, você nem sabe que vão te afetar, então pra que se preocupar com eles? Pra que ficar pensando? Planejamento é ótimo, é muito bom, mas não vai, te garanto, não vai acontecer como você planeja. Geralmente é assim, é assim que é a vida. E aí agora eu tô aqui em Orlando. Cara, eu amo morar aqui. Primeira semana aqui, um fotógrafo entra em contato comigo, um fotógrafo da Disney, disse que queria colaborar comigo e disse que poderia tirar umas fotos minhas pra eu postar nas redes sociais e tal. Sem custo nenhum pra mim, porque eu só preciso marcar ele nas fotos, é isso. O cara tem umas fotos sensacionais e ele fez faculdade numa universidade que eu gostaria de estudar, quem sabe eu não consigo estudar nessa faculdade que é na cidade, que é sobre, que tem, ensina sobre filmes e tal, e esse tipo de coisa. E agora eu tô aqui com visto de estudante e eu preciso arranjar um emprego, eu tenho
mais ou menos um mês para arranjar um emprego ou tem que ir embora do país porque você não pode ficar sem trabalhar. E tem que ser um emprego na área jurídica, então eu tô me inscrevendo em vários lugares e eu tava tão angustiado, né? Nossa, não sei se eu vou conseguir, não sei nem se eu quero esses empregos, né? Porque eu descobri que eu não gosto disso, não é a minha paixão, enfim. Mas aí, se aparecer a oportunidade, beleza, tamo aí. Fico aí mais um ano, né, até julho do ano que vem, que é até onde o visto permite. Vai saber o que acontece no ano que vem. A questão é o seguinte, que eu quero falar com esse vídeo longo, que já deu 20 minutos. Deixa eu terminar. Não se preocupa com a vida. A vida é uma aventura, sabe? Não leva muito a sério. Tem pessoas que estão aí hoje, pode não estar aí amanhã. Tem amigos que você fala, não, amigos para sempre. Amanhã acontece alguma coisa pequena e não tá aí mais. E tudo que acontece, ou a gente se diverte, a gente aprende, a gente fica feliz, ou pela tristeza, a nossa consciência se expande. E em tudo a gente cresce. E assim que eu acredito, né? Eu acho que tem uma doutrina, acho que é no Espiritismo, né? O Allan Kardec que fala sobre isso, que ele disse que que as almas, quando elas escolhem vir participar da vida nesse tipo de existência, né? As almas somos nós, somos alma ou a centelha divina. Há um planejamento, então a sua alma faz um planejamento com outros seres espirituais para participar de algumas certas experiências. Então tem experiências que você escolheu anteriormente participar, que você escolheu vivenciar essas coisas, para que a sua consciência possa se expandir. E eu acredito nisso, eu acho que isso faz muito sentido, isso me traz muita paz e segurança, sabendo que se tem coisa que eu vou ter que passar, então eu vou ter que passar, e em tudo eu posso aprender. Eu não duvido mais da minha capacidade de expandir a minha consciência. E pensando tudo isso que aconteceu, cara, tanta coisa boa, tanta coisa ruim que eu não queria que tivesse acontecido, aconteceu, mas tanta coisa boa que eu não esperava e que foi muito melhor do que eu esperava, e que daí por causa dessa experiência colocou um padrão lá em cima, né? Agora eu quero só essas coisas em cima. Mas tudo isso é aprendizado, e se você levar a vida como uma aventura, você vai conseguir planejar mais, mas sem se preocupar, sem se apegar. E eu creio eu gosto de crer que Deus tem um plano para tudo que acontece, tudo coopera, né? Como a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo são experiências que vão te ajudando a ficar melhor. E se você for olhar todas as experiências que eu passei, olha só onde elas foram me levando. E eu tô aqui hoje. Eu tô com tanta coisa que eu não tinha quando eu comecei essa jornada, tanta coisa. Parece que só somou na minha vida, parece que não teve nenhuma perda. Se eu for parar pra pensar, do começo da minha vida até hoje, só tem coisas que adicionaram, não teve nenhuma perda. Aquilo que a gente perde, na verdade é aprendizado, então a gente acaba ganhando. Tá bom, gente? Então, um beijo pra vocês, espero que tenha ajudado. Então, até o próximo vídeo. Tchau.